Quero saudar os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus e os ouvintes da Palavra de Deus, com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E também desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a hora que você ouvir esse vídeo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E meu irmão, minha irmã, e ouvinte da Palavra de Deus, dou graça ao Senhor de estar para gravar mais um vídeo evangelizando a Palavra de Deus. Como eu sempre digo, esse é o objetivo desse canal. Um canal que aqui não está pregando por pensamentos meio lucrativos. Aqui é a prega a Palavra de Deus com o pensamento de levar a Palavra de Deus, a palavra de salvação, de amor, de vida eterna. Amém? Como eu sempre digo, não pedindo nem joinha, nem inscrito nessas coisas, mas aquele que ouvir, que sinta a verdade dentro de si, porque a verdade é a palavra de Deus, né? Não sou eu que sou verdadeiro, eu sou fraco, sou falho, como todos nós somos, pecador. Agora sim, procurando ser um pecador remido, né? Porque quem serve ao Senhor Jesus, né, a gente tem que ser um pecador remido, né? Mas fazendo a vontade de Deus, de pregar o seu santo evangelho. Graças a Deus de ter esse canal para levar a mensagem de Cristo Jesus no lugar que eu não posso ir, que eu não conheço, não sei nem por onde é que vai, né? Mas através do que Deus deu inteligência ao homem, nós chegamos com a palavra do Senhor, né? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Eu me sinto alegre e feliz de levar a mensagem de Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa de estar realmente na doutrina de Cristo Jesus. Nós precisamos de estar ouvindo o santo evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, né? Como nossos irmãos aí, que estão aí nas cidades do nosso país, né? Pregando nas ruas, levando a mensagem de Cristo Jesus de salvação, né? Hoje nós estamos num tempo que o povo não quer ouvir a verdade, não quer ouvir a palavra de Deus, né? Não quer realmente ouvir o caminho da salvação. Hoje a maioria do povo desse mundo, não é de agora, mas no tempo que nós estamos vivendo, está cada vez mais o inimigo tirando o pensamento das pessoas de Deus para servir a Ele, né? E nós que somos cristãos, meu irmão, minha irmã, nós devemos ter muito cuidado, porque o inimigo ele está cada vez mais com as suas criatividades para tirar aquele que está no caminho do Senhor, né? Então precisa a gente orar, meu irmão, jejuar, e a gente está na palavra de Deus, no ensinamento do Senhor, como Ele nos ensina. Amém? Glorificado para que a gente tenha a nossa proteção divina, porque a nossa luta não é de sangue e carne. A nossa luta é em espírito, né? Contra as artimanhas do inimigo, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui, meu irmão, eu quero ler a palavra de Deus, como Deus tem me dado e concedido, não é? Graças a Deus, para realmente estar fazendo a vontade do Senhor e evangelizar, né? E no que evangelizar também está vivendo, né? Porque não é só evangelizar, mas antes de a gente evangelizar, a gente tem que viver a palavra de Deus. Amém? A gente não somos 100% e nunca vamos ser, né? 100% só Jesus. Amém? Que Ele nunca pecou, vive aqui nesse mundo, nunca pecou, né? E hoje se encontra ao lado do Pai, intercedendo por nós, né? Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas nós podemos nos esforçar e também buscar santificação. Nos santificar também, né? Glória a Deus, que a Bíblia nos mostra isso. E é o que eu vou ler aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos aqui. Você que está na sua casa, não sei se estiver, se estiver com a sua Bíblia, também você pode acompanhar a leitura.
Eu sei que muitos sabem, porque o servo de Deus sabe, né? Mas aquelas pessoas que não pegam na Bíblia, não procuram realmente examinar a Escritura, não sabem. Mas se ouvir esse vídeo, vai ouvir em nome do Senhor Jesus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui vamos à leitura em a primeira epístola universal do apóstolo Pedro, né? Do apóstolo Pedro, primeiro capítulo aqui, do versículo 13, até onde Deus, o Espírito Santo de Deus, me usar para evangelizar, amém? Porque a gente tem que evangelizar pelo Espírito Santo de Deus, não por conta própria, né? A gente não tem realmente que estar evangelizando pela nossa carne, pelo nosso pensamento, não. Nós temos que evangelizar pelo Espírito Santo de Deus, né? De buscar o Senhor, e o Senhor nos mostra realmente a palavra que nós devemos evangelizar. Meu Deus, então aqui, vamos aqui ao primeiro capítulo de Pedro, né? Em Pedro, do versículo 3 em diante. E aqui nos diz, exaltação à santidade. Só no textinho que nós estamos ouvindo, veja realmente que nós devemos fazer por onde realmente a santidade ser cada vez mais exaltada, não é? Glória a Deus, glorificada, não é? Amém? Bendito seja nosso Jesus. Porque quando a gente anda em santidade, meu irmão, minha irmã, Deus nos glorifica. Vai ter alguém que vai olhar para você e vai dizer, ali é um crente. Ali é uma crente. Amém? Ali é um servo, uma serva de Deus, né? Amém? Porque dizer que é crente, todos dizem que são crentes. Porque, irmão, a Bíblia diz que até o diabo é crente. Então, quando nós dizemos que somos crentes, nós temos que estar sendo um crente. Não como o diabo, mas sim como um cristão, não é? Amém? Então, vamos dizer assim, eu sou um crente. Então, você está realmente vivendo a palavra de Deus, não é? Amém? E não daqueles que está, como a Bíblia diz, morno. Nem é frio e nem é quente, é morno, né? Como a igreja de Laodiceia, né? Glória a Deus. Então aqui nos diz, irmão. Versículo 3 nos diz, portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrio e esperais inteiramente na graça que se foi na graça que se vos ofereceu na relação de Jesus Cristo. Amém? Aliás, me desculpe, na revelação de Jesus Cristo. Desculpa aí o erro. Glorificado seja o nome do Senhor. E o versículo 14 nos diz, como filho obediente, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Versículo 16. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Versículo 17 diz, e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Andais em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Somente até aqui. Glorificado seja Jesus. Peço minha desculpa em algum errozinho de palavra, certo? Como eu sempre digo, eu sou uma pessoa bem claro, deixo bem esclarecido. Eu não tenho muita leitura, mas dou graças a Deus naquilo que Deus me dá, né? Me usa para evangelizar. Amém? Mas eu creio que os irmãos que ouviram esse vídeo estão entendendo, né? A palavra. Glorificado seja Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor realmente nos ensina pela sua palavra a gente o que? Ser santo, não é? E nós ser santo, meu irmão, minha irmã,
é a gente realmente cada vez mais se afastar das iniquidades desse mundo, não é? Não participar mais das coisas que a gente participava, não ir mais por conversas, estar com nossos ouvidos ouvindo conversas que a gente ouvia, conversas desagradáveis, né? Então nós devemos procurar realmente as coisas espirituais em primeiro lugar. E já que nós vivemos nesse mundo material, mesmo que a gente busque as coisas materiais, mas coisas que sejam lícitas para nós, né? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui nós vemos que aqui diz no versículo, né? No versículo 14 diz, como filho obediente, né? Como filho obediente, não vos conformando com as concupiscência, né? A gente não se conformar com as coisas deste mundo mais, meu irmão, minha irmã, né? Com pecado, com alguma coisa que o inimigo vem mostrar, vem oferecer. Glorificado seja o nome de Jesus, né? Que antes havia em vossa ignorância, porque quando nós estávamos no pecado, se tornava ignorante, porque não conhecia a verdade. Aqui não está falando daquela ignorância de se discutir, não. A ignorância de não conhecer a verdade, porque todos aqueles que estão realmente servindo nesse mundo, que não estão, não conheceram ainda a verdade, meu irmão, estão nessa ignorância, porque ignora a palavra de Deus, ignora a doutrina de Cristo Jesus, né? Não quer obedecer. A mesma coisa é um crente que diz que é crente e não está na obediência com Deus, não está sendo obediente com Jesus Cristo, não está sendo um filho obediente, não é? Glorificado seja Jesus. E aqui, olha, no versículo 15 nos diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então nós temos que procurar e meditar que o Senhor Jesus, ele é santo. Quando ele esteve aqui nesse mundo também, santo, ele nunca pecou. E ele realmente deu esse ensinamento para todos naquela época. E o quanto hoje nós temos a sua palavra para também nos dar ensinamento para que a gente ande em caminho de santificação. É, meu irmão, minha irmã? Glorificado seja o nome de Jesus. Porque, meu irmão, minha irmã, não é só a gente estar dentro da igreja, não é só a gente dar glória a Jesus, né? Mas é a gente procurar realmente andar no nosso caminho reto, o qual o Senhor nos ensina, né? Glorificado seja o nome de Jesus. E aqui no versículo 16 diz, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Olha aí, o Senhor, meu irmão e minha irmã, ele nos diz pela sua palavra, sejam santos, porque eu sou santo. Então, nós temos que estar procurando a imitar Cristo Jesus. Amém? Ele deixa bem claro aqui na sua palavra, né? Porquanto está o que é escrito na palavra de Deus, né? Sede santo, porque eu sou santo. Então o Senhor recebe aqueles que procuram, meu irmão, minha irmã, se santificar. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Não é porque a gente só vai para a igreja, não é só porque a gente que é crente. Amém, meu irmão? A gente também, em primeiro lugar, nos santificar, fazer a vontade do Senhor, né? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 17 diz, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É, meu irmão, minha irmã? Então, enquanto Deus nos concede aqui de a gente viver, meu irmão, irmã, vamos procurar até a obediência ao nosso Pai Celestial, né? Que Ele é o nosso Pai, né? É o nosso Pai Celestial, Pai de todos os pais. Amém? E nos ensina, e nos aconselha, e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Então, meus irmãos, se nós queremos a nossa coroa da vida eterna, se nós queremos a salvação, reinar com Cristo Jesus, então nós procuramos nos santificar. Amém?
Porque realmente está por aí afora muitos dizendo Senhor, Senhor, mas não estão se santificando. Não estão na palavra de Deus, não estão vivendo a palavra de Deus, né? Mas querem salvação, querem a vida eterna. Então, meu irmão, se nós não tivermos buscando a santificação, nós não entramos no repouso do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Que essa palavra chegue até você, que essa palavra realmente ela faça realmente você sentir, né? De você, se tiver com algum caminho errado, em alguma diferença de caminhos, né? Então você procura estar no caminho certo, no caminho do Senhor. Amém? Glorificado seja Jesus. Porque ela nos mostra, se a gente não procurar ser santificado, não desculpe, se a gente não procurar se santificar, né, meu irmão, a gente não tem vida eterna, a gente não tem a nossa salvação. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Por isso que a gente tem que realmente estar ouvindo a doutrina do Senhor Jesus, ouvindo a palavra de vida eterna. Amém? Porque a gente vê por aí só bênção, só cura. A gente não vê muitas igrejas aí falando realmente da vinda de Cristo Jesus. A gente não vê muita igreja aí falando de santificação para a salvação da vida eterna. As pessoas se preocupam mais com o meio lucrativo, com as coisas desse mundo, coisas materiais, né? Então isso, meu irmão, minha irmã, não leva a gente ao céu. Se preocupar com as coisas materiais não leva ao céu. Vamos se preocupar com a vida eterna, porque as coisas desse mundo, meu irmão, são passageiras, né? Aquilo que Deus deu a gente aqui, né? O que Deus deu a gente aqui vai ficar, entendeu? Vamos pensar realmente na nossa vida no céu, reinar com Deus, que lá nós temos nosso tesouro que está guardado para todos aqueles que fizer a vontade dele. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra, que isso aqui é uma palavra de vida eterna. Deixa bem claro para a gente se santificar, né? Ele diz, sejam santos como eu sou santo. Olha aí. Veja realmente o amor de Cristo Jesus, né? Tão grande por nós, que Ele quer que a gente realmente seja santo como Ele, né? Nós sabemos que a gente não chega à santidade de Jesus Cristo, mas se a gente procurar nos esforçar de santificar, então Ele sabe muito bem que nós estamos seguindo o que Ele manda fazer. Amém, meu irmão e irmã? Glorificado seja Jesus. Meu irmão e minha irmã, muitos irmãos ou irmã não procuram realmente meditar nessa palavra de santificação, né? Em Apocalipse também nós encontramos que a palavra do Senhor manda se santificar, né? Quem for santo se santifique mais ainda, que é isso que o Senhor quer, que nós nos santifique. Mas muitos não estão se santificando. Muitos vai para a igreja, diz que é crente, louva tudo, mas não estão se santificando. Estão muito na vaidade desse mundo, né, meu irmão? Vaidade do mundo. E a vaidade do mundo, meu irmão, não agrada a Deus, todo mundo sabe disso. A vaidade do mundo não leva a gente à salvação, à vida eterna, né? Então, em tudo nós devemos o quê? Nós devemos nos santificar, amém? E aqui eu quero ler ainda aqui o versículo 18, que diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então, a gente, meu irmão, minha irmã, não fomos chamados por coisas materiais. Nós fomos chamados realmente pelo Espírito do Santo do Senhor, porque Ele é quem converte os corações, né? A sua palavra, né, nos converte, é quem converte o pecador, né? Não fomos chamados realmente em troco de nada, de dinheiro, de ouro, de prata, disso e daquilo materialmente, não. Nós fomos chamados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela sua santa palavra, o divino Espírito Santo, e nós somos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus, né? Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos meditar na palavra de Deus. Receba a doutrina de Cristo Jesus, onde você faz parte, medite bem se estão evangelizando a verdadeira doutrina de Cristo Jesus. Cuidado para não ir por doutrina de homem. Amém? Doutrina de homem
não leva à salvação, né? Vamos deixar isso bem claro. Nós temos que ir pela doutrina de Cristo Jesus, né? Porque a palavra de Deus até diz, né? A palavra de Deus deixa bem claro para aqueles que não estão na doutrina de Cristo Jesus, né? Quem não está ensinando, a igreja que não está ensinando a doutrina de Cristo Jesus, a Bíblia diz, sai dela. Amém? Glorificado seja Jesus, porque Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não quer que a gente seja enganado, nem engana ninguém, né? Nem ser enganado e nem enganar ninguém. Então nós temos que levar a doutrina de Cristo Jesus, a doutrina de salvação, meu irmão. Se preocupe com a sua salvação. Se preocupe na vida eterna de reinar com Deus. Deixa dessa preocupação de coisas materiais, né? As coisas materiais nós temos. Ao querer de Deus nós temos, nós conseguimos. Ele nos dá. A Bíblia diz que o Senhor nos dá a nossa porção, que é da gente viver nesse mundo. Ele nos dá alimentação, alguma coisa que a gente conquista com o nosso trabalho, que Ele nos dá, né? Então, a gente tem que se preocupar com as coisas materiais. A gente tem que se preocupar, meu irmão e irmã, com o reino de Deus. A gente buscar o reino de Deus em cada momento do nosso viver. Amém? Glorificado seja Jesus. Então, procurar se santificar agrada a Deus, né? Amém? Então, muitos dizem assim, mas santo só Jesus. É, santo só Ele mesmo. Santo só Ele mesmo. Não tem outro que seja santo. Santo só Ele. Santo, santo, santo. É o Senhor Jesus. Mas a sua palavra deixa bem claro também que nós se santifique, né? Glória a Deus, né? Então aqui diz, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver, meu irmão. Até no veste, até nos nossos usos, a gente realmente ser diferente, né? Porque o cristão não pode realmente estar vestindo ou calçando da maneira que o mundo faz, né? Então uma irmã não pode, quer dizer, poder pode, mas não é lícito, né? Poder a pessoa pode fazer tudo, é livre para fazer o que quiser. O nosso Deus não está empatando ninguém aqui nesse mundo, Ele deixou todo mundo livre para fazer o que quiser. Mas nós como cristãos, vamos ver o que é lícito para nós, porque nós temos que agradar a Deus, não é o mundo mais. Antes da gente conhecer realmente a palavra do Senhor, a verdade, nós fazíamos a vontade do mundo, né? Se embelezava nas coisas do mundo. Mas se nós somos cristãos, somos verdadeiros cristãos, meu irmão, nós temos que agora enxergar a Cristo Jesus, né? A gente tem que estar realmente se alegrando nos ensinamentos, na doutrina de Cristo Jesus, e não mais nas coisas do mundo, né? Então nós vamos ter obediência com Ele. Então realmente nós temos realmente que nos olhar no nosso veste, né? Na nossa procedência de vida, na nossa casa, com a nossa família, não é? No nosso trabalho, em conversar com as pessoas, a gente tem que olhar tudo isso. Amém? A gente não pode mais estar como era, né? Amém? Glorificar, conversar, a gente conversa coisas boas, coisas de Deus, e mesmo que seja coisa material, mas coisa realmente que seja lícito para nós, né? Amém? E não mais estar com aquelas conversas de antigamente, né? Que falava coisas que realmente só era da carne. O nosso veste, nós temos vestido, ficamos bonitos, que nós já somos bonitos na presença de Deus, né? Mas no nosso veste, meu irmão e irmã, nós temos que ter aquele veste realmente que seja realmente de estar na presença de Deus. A gente não pode estar vestindo essas roupinhas de modinha, de coisinha. O homem está realmente de bermudinha, aquelas calcinhas acochadas, né? A mulher está toda pintosa, toda com as unhas grandes, pintadas, dizendo que está servindo a Deus. E muitos realmente não querem entender isso, mas Deus não quer saber da carne, não quer saber do corpo, Deus quer saber do Espírito. Deus quer saber do Espírito, porque o Espírito, em primeiro lugar, está realmente para reinar com Deus. Mas a carne, enquanto viver aqui, enquanto nós viver aqui em pé, nós temos que ter santificação. A carne tem que ser santificada para que o Espírito do Senhor faça morada nela. Amém, meu irmão e irmã? É isso. Então a gente tem que se santificar. Tanto o Espírito em primeiro lugar e a carne em segundo lugar, né? Amém? Então que Deus abençoe. Deus me deu realmente essa palavra de hoje para cada um de nós. Cada vez mais nos santificar. Eu, você e todos que servem ao Senhor, independente de religião. Se serve a Cristo Jesus, meu irmão, se você diz que é um cristão, você diz que é um crente, então seja um crente em Cristo Jesus. Não seja daqueles crentes que servem ao diabo, não.
Ó, irmão Paulo, tem crente que serve o diabo? Tem. Que são esses que fazem realmente a vontade do diabo. São esses que estão dizendo que é crente e estão realmente na mesma coisa que era antigamente de pecado, né? Então eles estão servindo ao diabo, não estão servindo a Deus não. Então nós temos que servir a Cristo Jesus, porque das mãos do inimigo a gente já saímos, o Senhor nos tirou da mão do inimigo, que é o pecado, né? Então nós somos pecador remido, meu irmão, minha irmã. Então procura ser um pecador remido em nome de Jesus. Amém? Não é a gente ser melhor do que ninguém, não é a gente se julgar, amém? Nós olhamos todos por igual como Jesus Cristo olha, tudo por igual. A gente realmente, a gente se aproxima do pecador, agora a gente não vai aceitar mal o pecado, né? Porque Jesus Cristo diz que ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então nós também aprendemos pela palavra de Deus que a gente não pode mais estar no pecado, né? Participando de pecado das pessoas que pecam, né? Nós temos realmente que estar realmente como Cristo nos ensina, amar o nosso próximo, não é? E se afastar do pecado, né? Dependendo, meu irmão, irmã. Então assim a gente leva o Evangelho de Cristo Jesus para todos, né? Para aqueles que ainda não conhecem a verdade, para aqueles que não estão na palavra de Deus, não se converteu ainda, nós temos que evangelizar dentro do templo, né? Que nós chamamos de igreja, e fora também. Nós temos que levar a doutrina de Cristo Jesus aonde a gente for. Amém? Glorificado seja Jesus. Que Deus abençoe a todos os servos e servas de Deus, independente de religião, né? E deixe isso bem claro, que todos devem ter uma só união, né? Um só pensamento e saber que todos nós servimos a um só Deus. Esse negócio de ter mesmo, minha irmã, de diferença que é de uma religião, outra de outra religião, e fazer diferença que a gente vê por aí, isso não agrada a Deus também não. Porque Deus não é religioso não, viu? Deus quer que nós servimos a Ele em espírito e verdade, que nós estejamos realmente na sua doutrina, amém? E todos realmente amando uns aos outros, como Ele manda, né? A Bíblia nos ensina isso, que a gente não esteja com confusão com um com o outro, que a gente não esteja em discussão, que a gente não esteja em desunião. A Bíblia quer que todos estejam unidos em um só amor em Cristo Jesus. Ela nos mostra isso, a palavra do Senhor, amém? Então vamos aprender isso, né? Glorificado seja Jesus. Quanto mais a gente aprender, melhor será. Que nós procuramos nos santificar em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até outro vídeo em nome de Jesus com a permissão de Deus. Amém? Glorificado seja Jesus. Vamos aqui orar? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço por esse momento que tu tem dado a mim, o quanto também tem dado a teus servos no mundo inteiro que evangeliza a tua santa palavra, a tua verdadeira doutrina, Senhor Deus, que abençoa a todos, livra a todos do mal, ao teus servos, a tuas servas que estão nas praças, que estão nas avenidas, que estão nas igrejas, aonde estiver, meu Deus, no presídio, nos hospitais, evangelizando a tua santa palavra, ganhando alma para ti, Deus, que abençoa ele, livre todos do mal. Abençoa esse lá que está ouvindo esse vídeo, Pai amado. Se for o teu servo e tua serva, que cada vez mais alimente-se na tua palavra. Se for aqueles que ainda não se converteram, que ouça a tua palavra e passe a se converter, conhecer a verdade. E assim, orando por todos, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão nos hospitais, ou que estão em casa, que estão no UTI, que seja restaurada a saúde, Pai amado. Abençoa também nossos governantes, nossas autoridades. Abençoa também, meu Deus, esses meios de comunicação que transmitem a tua santa palavra, que abençoa a todos. E assim a gente ora também pela criança, pela juventude, Pai. E oramos por toda a nação, pelo teu servo e tuas servas, independente de religião, entregando tudo nas tuas santas mãos. Aonde chegar esse vídeo, que as tuas bênçãos, a tua misericórdia esteja em cada lar, em cada família. E assim eu te peço e te agradeço, em nome do Santo Filho de Jesus, que vive e reina para tudo sempre. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus.